Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet, sou eu aqui voltando com a segunda parte dos meus 2 vídeos sobre vacinação, né? E aqui nesse aqui para falar sobre o H1N1, que está deixando as pessoas de cabelo em pé agora recentemente. O H1N1, para quem não sabe, é mais um vírus da gripe, como influenza normal, a gripe tradicional que todo mundo tem, só que de vez em quando se desenvolvem algumas cepas, né? Porque esse vírus ele é muito mutante, né? Ele muta muito rápido, então de vez em quando, alguns anos, surgem algumas cepas desses vírus que são mais agressivas e que matam mais pessoas ou que são um pouco mais violentas. Um exemplo clássico disso foi no começo do século XX, foi a gripe espanhola, e eventualmente gripes que estão relacionadas com contato com animais, tá? Geralmente desenvolvidas na Ásia, como foi a gripe aviária, sei lá, 2005, não lembro agora, e a gripe suína em 2009. E o H1N1, que é a gripe suína, gerou bastante frenesi em 2009, que o pessoal comprava mascarinha, lavava a mão com álcool gel, né? Ficou todo mundo preocupado em pôr a mão em maçaneta, tal, não sei o quê. Por quê? Porque ela era uma gripe mais violenta, que levava algumas pessoas para o hospital, que matava algumas pessoas, né? Mas também não foi nada tão grave assim quanto as pessoas acharam que ia ser. Mas era, de qualquer maneira, algo a se tomar cuidado, especialmente no caso de pessoas mais suscetíveis a terem complicações, como idosos, crianças, indígenas, etc. Em 2009 teve vacinação contra o H1N1, foi desenvolvida uma vacina contra o influenza H1N1, né, a gripe suína, e foram espalhados em todos os lugares, né, medidas profiláticas e inclusive aqueles remédios que são 2 antivirais, né? Na verdade acho que é um retrovírus, não lembro agora, mas são 2 antivirais que ficaram bastante conhecidos na época, que também não tem uma garantia muito grande assim de cura, tá? Porque tratar vírus é sempre um trabalhão, tá? A gente praticamente não tem cura nenhuma contra vírus, a gente tem vacinas e depois tratar os sintomas, basicamente. Você quase não tem nada contra vírus, é o seu sistema imunológico mesmo que tem que tratar eles. Então é por isso que é muito complicado você tomar remédio para gripe e tal. O remédio você vai curar os sintomas, a causa da gripe mesmo, que são os vírus, é o seu organismo mesmo que vai tratar. Então, em 2009 foram vacinadas algumas pessoas, em 2010 também, se não me engano, principalmente as pessoas com maior risco de sofrerem danos com relação a esse vírus. Então eram idosos, agentes de saúde, né, que são as pessoas que estão lá lidando com os doentes, indígenas, pelo histórico, né, de ausência de anticorpos, crianças com menores de 9 anos, acho também, não lembro agora a idade, pessoas imunodeprimidas, né, então pessoas que já tenham um sistema imune incompetente naturalmente, ou pessoas com outras doenças que também abaixam a imunidade, tá? E depois outras pessoas que não estão nesses grupos tão arriscados assim, são adultos de peso normal, tal, enfim, que não tem nenhuma doença prévia, essas coisas. Esse ano, a cepa que voltou a circular agora, e voltou mais cedo, e ninguém sabe explicar por quê, porque ela deveria ter vindo mais no inverno, né? É basicamente igual, tem uma mutação ou outra, mas é basicamente igual à cepa de 2009. Tá? Isso é muito bom, porque quer dizer que os lotes de vacina que a gente tem aqui e que estão sendo importados não são os mesmos daquela época e não precisou fazer nenhuma vacina nova. Elas já são adequadas para tratar ou para, pelo menos, prevenir a infecção por esse vírus. Como é um vírus que muta muito rápido e as pessoas têm reações diferentes às vacinas, no caso dessa vacina, você tem uma taxa de sucesso menor do que em outras doenças, como por exemplo, sei lá, cachumba, rubéola, enfim, sarampo, etc. Que é cerca de 60% mais ou menos de chance de você se proteger contra a doença, que já está ótimo. Tá? Porque qualquer outro efeito colateral que você possa ter com a vacina, ou é igual ao efeito colateral da doença, ou é menos pior do que o efeito da doença. Então, eu tive reação à vacina e tal, garanto que por pior que você tenha ficado com a reação que você teve depois de tomar a vacina, foi menos pior do que o que você ficaria se pegasse a doença. E agora, pelo menos, você está protegido. Outro exemplo, acho que de sintoma que teve foi narcolepsia, se não me engano, que é quando o pessoal dorme do nada, sabe? É um tipo de doença que é bastante ruim. Mas o vírus gera isso. Então teve um lote de um lugar em 2009 que gerou narcolepsia nas pessoas, mas foi um lote mal feito. E assim, as pessoas que desenvolveram a narcolepsia por causa da vacina teriam desenvolvido essa narcolepsia também se tivessem pegado a doença, tá? Porque o problema é que a vacina era muito parecida com o vírus e essas pessoas eram muito suscetíveis a essa doença. Então, de qualquer jeito, elas estavam ferradas. Então, o problema não foi elas terem se vacinado. O problema foi a vacina ser parecida demais com o vírus. Tá? Mas isso foi um lote em um lugar só em 2009 e agora as pessoas já estão tomando mais cuidado na hora de fazer a vacina, não cometem mais esse mesmo erro. Então, vocês, por favor, podem se vacinar contra o H1N1 se vocês puderem. Como os grupos de risco, ou pelo menos os grupos mais suscetíveis a ter algum problema, já foram vacinados em 2009, talvez agora não tenha necessidade de você dividir em grupos, mas óbvio
Se você mora com idosos, com crianças, com pessoas imunodeprimidas, é importante que você se vacine para não transmitir a doença para essas pessoas que você gosta e, se possível, que essas pessoas se vacinem também. Tá? Então é muito importante que você faça isso. Eu sei que tem algumas empresas que compraram lotes de vacina contra o H1N1 e tal. Por quê? Porque essa doença ela pode realmente ser muito forte, o inverno vai chegar logo mais, aí também pode gerar complicações. Eu já fiquei sabendo de pessoas que tiveram pneumonia por causa dessa doença, não porque a doença gere pneumonia, a pneumonia é causada por uma bactéria, não por um vírus, mas porque você fica tão debilitado, com o sistema imune tão debilitado, que algum micro-organismo oportunista pode aparecer e te infectar também. Então, essas pessoas que tiveram complicações foi por causa da contaminação, foram internadas, UTI, ficaram em casa, ficaram destruídas. Então, melhor prevenir do que remediar. Tome a sua vacina contra o H1N1 se você conseguir achar no posto de saúde. Se você não conseguir achar ou você não tiver oportunidade, lave bem as mãos, use álcool gel, né? Evite espirrar abertamente na frente das pessoas ou desvie dos perdigotos de pessoas que espirraram, né? Uma porcentagem considerável de pessoas que entram em contato com esse vírus, que pega esse vírus, não desenvolve sintoma nenhum. Então, mesmo que você não esteja doente, não espirre para cima no metrô, no ônibus, no trem, etc., no meio da rua, sabe? Cobre com a dobra do braço, ou põe uma mão na frente, ou então protege com um lenço na hora que for espirrar, e lave bem as mãos o tempo inteiro, leve um álcool gel na bolsa, no bolso, na mochila e tal, para tentar se proteger e para evitar, caso você tenha essa doença e não saiba, e não tenha sintomas, seja só um transmissor, para que você não espalhe isso para mais pessoas e piore essa situação, porque às vezes você pode contaminar alguém que não tem a mesma competência de sistema imunológico que você e você mata essa pessoa de graça, tá? Ou pelo menos você gera um infortúnio muito grande e bastante grave para ela. Então tomemos as precauções necessárias, eu acho que o recado está dado e não é para se desesperar se todo mundo fizer certinho o que precisa ser feito, tá certo? Então é isso aí, eu agradeço a atenção de vocês de novo, até amanhã com mais um vídeo, um abraço e falou!